Muito bem, eu me sinto muito privilegiada de fazer parte de uma geração de jornalistas que eu chamo de jornalistas raiz. Por quê? Porque eles fizeram parte da história e continuam fazendo, estão aí contando sua história e sendo muitas vezes referências para essa nova geração. E o nosso tema de hoje é jornalismo esportivo. Então fique preparado, porque o Bastidores da Vitória está começando. E quem eu tenho aqui comigo com muito prazer, um grande companheiro de muitos anos que a gente trabalhou juntos, que é, né, você representa o jornalismo esportivo, porque raiz mesmo, que veio lá do rádio. Milton Neves, estou muito feliz de você estar aqui. Muito feliz mesmo. Eu que estou feliz. Você sempre foi muito amável comigo. E estou emocionado aqui, porque nós vamos falar do meu protetor e inventor, João Carlos de Gênio. Nós vamos falar de muitas coisas. Queria... Ô Milton, você acha que existem pessoas que são escolhidas? Porque fala assim, ninguém é insubstituível. É verdade, tem gente que não é substituível. Os gênios que eu conheço, não vai ter outro Pelé, entendeu? Luciano do Vale. Não vai ter narrador igual Luciano do Vale. Não vai ter um educador como João Carlos de Gênio, um homem iluminado que mudou a vida de muita gente, inclusive a minha, para muito melhor. Vamos começar então pelo João Carlos de Gênio, por quê? Porque cada vez que ele toca no nome do João Carlos de Gênio, foi um grande educador que revolucionou a educação nesse país, ele se emociona. Então, eu acho importante porque foi o seu começo, foi o início. Aquele menino lá que chegou aqui em São Paulo, como foi? Eu morava num porão, no Alfredo L, 185. E o dinheiro não dava para pagar o objetivo. E aí, um dia eu chego aqui na Paulista e uma japonesa, que era a coordenadora financeira, falou, não, você não pode entrar porque está atrasado. Porque minha tia Antônia, que está no céu, está santa na minha vida, professora primária, fazia milagres para me manter aqui, meu irmão em Curitiba. Porque meu pai morreu, eu tinha 8 anos, sabe? Cedo? Nossa. Mas aí, eu cheguei em São Paulo e fui morar no Alfredo L, 185, é o lugar mais barato. E daí que você morava num porão? Um porão no Alfredo L, 185. Eu passei outro dia lá, chorei 1 hora vendo aquilo. Um porão com 5 japoneses, povo maravilhoso. Aliás, o mundo precisa urgentemente ser japonesado, o povo mais sério do planeta. E esses 5 japoneses, eles ficavam com dó de mim, então eles não faziam barulho, porque eu chegava 1 da manhã, 1h30 da madrugada, lá da Jovem Pan, que era lá onde é hoje o hospital do Edir Macedo, né? Entendeu? Então, os japoneses me ajudavam no silêncio, mas eles estudavam a noite inteira. Lá de Marília, quero aproveitar, porque nós estamos falando aí para milhões de pessoas, eu queria falar com um deles, porque japonês tem a chamada máquina de tirar retrato, como a gente fala lá em Moçambique, entendeu? E então eles com certeza têm foto comigo lá, então eu queria essas fotos. Agora, o de Gênio. Quando que ele entrou na sua vida, qual que é a importância? Então, antes de mais nada, a Sandra, esposa dele, inesquecível, me colocou aqui para mim os aprovados no Objetivo, dia 12 de agosto de 72, no Estadão. E eu passei. Mas aí, depois de um mês, o Gênio foi o primeiro educador do Brasil a colocar em escola de comunicação um estúdiozinho de rádio e um estúdio de televisão. Mas ninguém no Brasil tinha feito isso antes dele. Sensacional, né? E eu, né, já era locutor lá na querida Rádio Continental de Moçambique, cujo slogan era Rádio Continental, falando para a cidade e cochichando para as roças. Muito bem. Gostei. Então, aí tinha uma moça, uma nipônica, que era porteira, trabalhando o trabalho dela, fazendo o trabalho honesto dela. Tá atrasado, você não entra. E aí meus colegas, você deve lembrar ai meu Deus, muitos colegas legais, eu lembro mais da Sandra Guerra, uma jornalista. Tá. Porque aí começamos a testar, né? Todo mundo, eu fazia rádio e um pouquinho de televisão.
Mas coisas bem simples, sabe? Mas bem lá para trás a gente está falando. Essa televisão era... 72. Tá, ok. Ele foi o primeiro de gênio a ter instituído já treinamento prático. Não é só no gogó, você não forma jornalista no gogó. Tem razão. Tem que mandar o cara trabalhar, fazer rádio, fazer televisão. Aí, como eu sempre tive voz boa, permita-me, e gostaram muito de mim lá, uns colegas já de São Paulo, e eu perdidaço chegando em São Paulo, eles falaram, pô, você é bom, viu? Aí um dia eu gravei lá um noticiário, coisa curta, a Sandra Guerra, tá aí em São Paulo. Eu falei, Sandra, o que você achou? Eu fui bem? Olha, você fala muito bem, mas a tua roupa parece de pedidor de esmola. Nada contra pedidor de esmola, porque eu só tinha uma camisa e uma calça. Você precisa dar um jeito na sua roupa. Ok. E aí? E aí que um rapaz de Moçambique morreu, chamado Marino Campedelli, que trabalhava... Passei agora mesmo ali onde era a nossa pensão. A segunda pensão que eu morei, na Alameda, Rua Pamplona com Alameda Jaú. Ele pegou, me deu umas camisas, entendeu? E ele era meio forte também, como eu, me deu calça. E eu, como diz o poeta da esquina, fui indo, acabei fundo, né? Mas o que aconteceu com o Digênio comigo foi a mão de Deus. Como eu não podia mais entrar, porque a moça da portaria, corretamente, ela tinha ordem, pô. Não paga, não entra, é óbvio. Então, eles ficaram com pena de mim. Paulo Rashid Saab, jornalista muito importante. Ele, mais um grandão, um alemão, eles ficaram lá no estacionamento da Gazeta. Porque eles descobriram onde o Digênio parava. Porque o Digênio tinha um carro que ninguém tinha no Brasil. Qual era? Rapaz, então é que eu sou Windy. Hoje eu tenho Cayenne pra todo lado, não sei o quê. Mas naquele tempo era pé 2 mesmo, né? E aí, ficamos ali de plantão, marcando... Esperando o Digênio chegar na garagem. De repente não, uma meia hora, 40 minutos ele aparece. Foi um tumulto. Sabe o Pelé quando ia no shopping? Era assim? Porque a turma ficou sabendo que ele chegava, tinha um estacionamento, na vaga dele era bem em frente ao estacionamento do segundo piso. Apareceu gente de tudo quanto é jeito. Porque ele era um sujeito fechado, né? Porque é muito procurado. Jornal da Tarde, Estadão, Folha, tudo enchendo merecidamente a bola dele. O homem que revolucionou o ensino no país. E aí, ficamos ali. Ele chega espavorido, junto com alguns assessores, e entrou no elevador. Olha como é a mão de Deus. Aí, o Paulo Saab falou, doutor Digênio, o Milton aqui, ele está começando, eu acho que ele eu trabalho na Jovem Pan, eu acho que ele tem futuro, mas ele não tem condição de pagar. E ele estava, assim, chegando de reuniões e reuniões. Só, mas peraí, pô. Se eu vou dar bolsa para todo mundo que pede, eu quebro. Falou desse jeito. Mas ele, aí, olha a mão de Deus. E fechou. Lembra aqueles elevadores de manivela? Sim. O motorista do elevador fechou o elevador. Só que engasgou. E abriu de novo. O Digênio no fundo do elevador. Falou, o grandão. Grandão? Vai lá na Jovem Pan e procura Fernando Vieira de Mello, outro santo na minha vida. Juntei um dinheirinho, peguei um táxi. Cheguei lá no genial, maravilhoso, espetacular. Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista da história desse país. Aí fiquei na fila, lembra de Antônio Garini? O Garini era meio surdo e tal, mas um gênio, o melhor texto do mundo. E ele estava datilografando ali do meu lado. Você quer falar com quem? Eu não quero falar com o Fernando. Olha, rapaz, cuidado, né? Porque todo mundo tinha medo do Fernando. Todo mundo tinha medo, verdade. Um homem honesto, competente pra burro. Ele mandou me chamar, eu fui tremendo. Ele falou assim, porque ele era duro, sabe?
Escuta, moço, você veio aqui pedido de gênio, né? Foi. Quiseram irmãos. Já deve ter dado o telefonema, acabou. Não, não teve. Nem isso. Não, o Digênio não telefonou pro Fernando. O Fernando que falou assim, eu quero saber se o Digênio pediu para te contratar ou pediu para eu arrumar um emprego para você. Ele falou, não, ele não falou nenhuma coisa nem outra. Ele falou para procurar Fernando Luiz Vieira de Mello, o maquininha. Ele pegou e falou, gostei do teu jeito, tá contratado. Você vai ser setorista de trânsito do Detran. Você foi pro Detran. Franz João Ambrósio, que era o repórter, ficou doente, já faleceu. O Abelhudo Cofap Bandeirante, você lembra? Não? Um cara importante demais. Então ele tá em tratamento, rápido, logo ele volta. Mas você fica lá, porque o Detran era uma coisa importante demais. Era o único centro que envolvia qualquer coisa envolvendo o trânsito em São Paulo. Aí eu falei, mas ô Fernando. Aí ele perguntou, eu repeti. Ele gostou de mim pela resposta. O Digênio pediu para te contratar ou pediu para me procurar para ver se tinha emprego? Não, ele mandou te procurar. Eu falei, é verdade. Como um amava o outro. Ali já foi o início de você. Porque... Foi o início. Ô Milton, mas espera um pouquinho. Mas você já tinha tido um encontro com o Digênio para ter Nunca bolsa? Tinha visto. Mas você não teve bolsa para estudar também na faculdade? Tudo não, veio depois? Foi na faculdade que veio. Tudo isso veio junto? Então, aí eu até me atropelo, mas eu estou vendo as imagens. Se o moço do elevador não encrenca lá uns 2, 3, 5 segundos, aí um inteligente como ele sacou que ele tinha, por pressa, dado um puxão de orelha em mim, né? Aí ele falou assim, vai lá na Jovem Pan, procura Fernando Vieira de Mello e tal. E o Digênio, o Fernando me apertou, né? Porque eles eram irmãos, a Jovem Pan, o Bolsa de Estudo Jovem Pan Objetivo era o maior sucesso em São Paulo. Obra dos dois irmãos, o Fernando Vieira de Mello e João Carlos Digênio. Então, ele mandou você me contratar, eu te contratar. Não, ele pediu para vir falar com você. Aí eu fui pro Detran. No segundo dia, sabe o que aconteceu? Chega Roberto Carlos Braga. Cantava um pouco, né? Cantava um pouquinho. O Roberto Carlos foi renovar a carteira de motorista dele, exame médico. E ele tem, né, todo mundo sabe, defeito físico. Não, ele é portador de defeito físico. E o doutor Walter de Moraes Machado Supo pediu para que o médico lá do terceiro andar trouxesse todo o equipamento, era uma parafernália, sabe? Para fazer exame, essas coisas. Mas ele subiu. Doutor Antônio Carlos Corsi. Peraí, é só para completar. Aí foi uma coisa emocionante, porque o Roberto Carlos fez o exame e um operador, um investigador que era datilógrafo de carta de motorista, Walter Gentili, ele meteu um carimbo, portador de defeito físico. Olha desse só. tamanho. Olha só. Doutor Subo já faleceu, São Paulino maravilhoso, ele pegou, mandou fazer outra carta. Só pôs artigo embaixo, número tal. Acabou, né? Ô Milton, você participou de uma década de grandes nomes do rádio, né? O Estevan San Girardi. Estevan Victor Burru, Leão San Girardi do show de rádio. Mas eu quero falar uma coisa aqui, com perdão da querida Sandra, Digênio, esposa que está aqui também nos bastidores. Ninguém apresenta programa esportivo de rádio como o Milton Neves. Não adianta. Tanto é que eu me auto-afastei por falta de condições psicológicas, que eu perdi minha esposa, câncer maldito. Mas isso já está falando da televisão, né? Eu sei, mas aí eu me atropelo aí, né? Não, voltando para a rádio. O que eu quero colocar aqui é a importância da época que você estava na rádio, com o San Girardi, Reale Júnior. Olha só, os gênios, Osmar Santos, Orlando Duarte, Fausto Silva. Foi uma época... Fausto Correia da Silva começando, humilde, entendeu? E o San Girardi, muito sacana, botava quem? Era o Beto Hora da época, para imitar o Faustão. Já imitava eu quero dizer que o Fausto Silva é o melhor coração da história da televisão brasileira. O que ele ajudou de gente, ele tá doente aí, mas Deus vai cuidar dele mais uma vez. Porque ele só praticou o bem.
Fausto Correia da Silva. E ele falava para mim assim, ô Muzamba, ele era chamado de Muzamba. Por que é Muzamba? De Muzambinho, a cidade mais importante do mundo. Eu tenho aqui Muzambinho. Quem te deu esse apelido foi? De Muzamba? San Girardi? Deixa cair, Muzamba. Estevão San Girardi. Mas o Fausto Silva, pô, eu só estou emocionado demais. É João Carlos de Gênio. É muita lembrança. O nosso querido técnico do vôlei, Zé Roberto Guimarães. E agora falando do Digênio, falando também do Fernando Vieira de Mello. Quero abraçar o Fernandinho, filho dele. Eles sabem tudo. Eu amo o Fernando igualzinho à família. Você acha que essas pessoas todas que fizeram história, nós estamos falando aí dessa época, de alguma forma, elas são valorizadas? Ou as pessoas e os profissionais que hoje estão aqui não dão muita importância para isso? Porque eu acho que você, aqui, desde que você chegou, você se mostra ser uma pessoa extremamente grata. Você tem uma gratidão de emoção no seu coração. A ingratidão é o mau hálito da alma. Eu amo quem me ajudou. Fernando, você fala, você sempre Carlos fala. de Gênio. O João Carlos de Gênio, você fala em todas as entrevistas, você agradece o objetivo. Sempre. Não em todos os lugares que eu vejo você falar. O Fernando Vieira de Mello também. Todo mundo que te ajudou. E do Digênio eu sempre falei. O homem que... Porque como é que era cursinho? O cara arrumava uma sala qualquer, até num prédio qualquer lá, e fazia lá umas aulas lá, o professor ia lá, dava umas aulas, tudo apertado. Ele profissionalizou. Depois abriu a Luiz Góes também. Eu me formei, o último ano foi na Luiz Góes. E seus filhos também, né? Meus filhos todos o Digênio deu bolsa. Olha que legal. Eu morava na Capote Valente, está lá alugado, esquina com a Teodoro Sampaio. Objetivo Teodoro. E ali tinha creche. Creche não, tinha classe mirinha aí, molecada de 5, 6, 7 anos. Digênio deu bolsa para os 3. Isso é muito legal, aí né? O tempo passou, 2 passaram no vestibular, Digênio deu bolsa para os 2, integral. E teve uma época que eu fui estudar lá com o Roger Gabarino Patti, lá na Zona Sul. Tinha um belo objetivo lá. E ele me deu bolsa também. Isso que eu estou falando, que essa gratidão que você tem é uma gratidão que a gente percebe, você fala e está sempre falando, mas você também tem nesse momento da sua vida que lidar com ingratidão. Nossa, você lida bem com ingratidão? Porque você ajudou muita gente, né? Eu ajudei muita gente. No caso do Digênio, por exemplo, ao longo dos anos, aí cresceu o meu nome. Você lembra do jornal Jovem Pan, que tinha lá o Jornal da Tarde, tinha uma coluna. Sim. Então, eles botavam lá de vez em quando uma foto minha, que era de Muzambinho, a cidade ficou empolvorosa. Aí um dia botaram uma foto Milton Neves e João Carlos de Gênio, imagina. A cidade não acreditou. Que vocês tivessem essa parceria. Só que pediram de bolsa, mas todos gratos, pessoas humildes de lá, sabe? Filhos de professores meus. Eu estudei no Colégio Estadual Professor Celestial de Almeida de Muzambinho, no Grupo Escolar Cesário Coimbra, tudo de graça, que é do Estado. Porque a minha cidade é conhecida como Atenas Sul-Mineira, capital da cultura, sério mesmo. Que bacana. Tivemos o João Marques e Vasconcelos, um dos homens mais inteligentes desse país, entendeu? Era o nosso Digênio lá. Mas enfim, eu fico me atropelando porque é muita coisa, você me perdoe. Não tem importância, não tem importância. Eu quero falar também dessa sua transição, então. Na rádio você foi muito feliz, você ficava assim o domingo inteiro, não tinha como não ouvir o Milton Neves. E saía meia-noite. Com tudo. Você fez, você colocou para o Brasil, né, e para o mundo depois. O primeiro plantão esportivo foi seu. Que fez sucesso. Porque o plantão esportivo até então, ele só fala gol no Maracanã, gol no Mineirão. Mas aí você vinha, falava, e você colocou o Merchan no meio. Isso provocou uma inveja. Foi. Tem um cidadão aí, sem talento, mas ele morre de inveja. Não vou citar o nome que o Ibope cai. Entendeu? Mas o sujeito sofre com o meu sucesso. Aliás, me perguntaram... Eu pedi demissão da Bandeirantes, né? Porque eu estava sem condição psicológica. Agradeço muito ao Bandeirantes por tudo que fez por mim. Eu gosto muito do Johnny Saad. Você também trabalhou com ele. Muitos anos. Existe alguém mais educado, mais simples? Uma família incrível, entendeu? É verdade. Então, Mas aí você estava num momento vulnerável,
né? Aí eu estava psicologicamente muito abatido, pedi demissão por isso. Tá, E olha, trabalhei 300 anos lá. ok. E toda vez que principalmente quando é mandado embora, um jornalista ou qualquer outra empresa, sempre tem processo. Então eu fiz uma carta que meus amigos advogados, como Sergei Kobarbeck, falaram: olha, eu nunca vi isso, porque ele é especializado em grandes processos, não sei o quê. Eu nunca vi tanta gratidão. Eu agradeci demais e dizendo que a Bandeirantes não me deve nada, nunca me fez mal, só me fez bem. E eu agradeço profundamente a Bandeirantes e quero que ela vire Globo. Tá. Entendeu? E, aliás, continuo pensando nisso. O Johnny Saad merece isso. Porque ele trata a pessoa do elevador e a estrela dele, que era o Ricardo Eugênio Boechat, maravilhoso. Todos. Do mesmo jeito. É. Do mesmo jeito. Mas você sentiu muito essa saída, você já tá bem, você já passou a depressão, o período. Agora eu tenho várias propostas. Propostas não, conversas. Eu vou voltar. Eu tô sentindo você mais forte, porque a última vez, já faz um tempo que eu quero entrevistar o Milton Neves, mas a última vez que eu conversei com ele, eu fiquei 20 minutos no telefone falando com ele, ele não conseguia falar. Então isso é um processo, também a saída. Nós dois como jornalistas, a gente ama o que a gente faz. Você ama o que você faz. Eu acho que não dá para ficar. Então não dá para ficar em casa, não dá para ficar lá sem fazer nada. Você gosta do que você faz. Hoje o jornalismo que você está vendo na televisão, você gosta do que você vê? Não, até porque ética não é falta de ética. É que a seleção brasileira, que era uma seleção nota 9,9, hoje a seleção brasileira nós viramos uma Bolívia, exagerando um pouco, entendeu? E a crônica esportiva também sofre. Diminui-se o número de contratações, remunerações, é mais ou menos por aí. Mas os grandes nomes estão sendo trocados por pessoas que estão começando. Essa substituição dos mais velhos, ou mais velhos não, os mais experientes, por esses mais jovens, isso é um processo natural, na sua opinião? É natural, como no próprio futebol. Aliás, ninguém jogou futebol pior do que eu, e eu tentei como todo moleque. Nosso técnico lá em Muzambinho, no estádio, o professor Antônio Milhão, ele falava: Milton, né? Mirtim, meu apelido era Mirtim, depois virou Mirtim Bolão, porque eu engordei bem. Você não joga nada, desista, vai vender rifa. Ele morreu, mas o conselho dele foi muito bom, porque mas eu nadava bem, viu? Não era nenhum Tarzan, mas nadava bem. Ô Milton, mas assim, quando você vê um programa seu, um lugar seu, que você estava indo tão bem, sei lá, na última vez foi na Band, você foi uma pessoa que saiu da rádio, foi pra Band, e fez muito sucesso. Na época do Show de Esporte, né? Foi quando a gente se conheceu, acabava o Show de Esporte. O Show de Esporte começava às 11 da manhã, terminava às 10 da noite. Aí eu passava a bola pro Milton direto, sem intervalo. E agora é com você, Milton. E ele inovou com o Super Técnico, que era um programa só de técnicos. Aí, graças foi o máximo, não foi? O Super Técnico... Que sucesso, né? Além lá atrás, o João Carlos de Gênio, aqui, o Super Técnico, para mim, foi uma mãe. E quem me procurou... J. Ávila, eternamente sou grato a ele, foi perseguido por invejosos aí, entendeu? Um sujeito que formou muito o jornalista, remunerou devidamente, eu passei a ganhar umas 4, 5 vezes que eu ganhava, entendeu? E aí passei a fazer um negócio, eventos que eu nem sabia como é que funcionava, faço até hoje. J. Ávila eu faço também, Tô mandando o maior beijo pro João Carlos de Gênio, mas eu também faço a mesma coisa com o Johnny Saad e com o J. Ávila. O projeto Band de Tráfico foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Aí, quando eu entrei, os invejosos, né, porque esses caras de rádio não vão emplacar nunca, porque falam demais, não tem a linguagem da televisão. Eu já tinha treinado televisão novinho, 17, 18 anos, aqui em São Paulo, lá no ginásio João Carlos de Gênio, na Avenida Paulista. E lá já estava, já estavam treinando. E para falar de futebol, não tem outro, viu? Eu fui no Barbacoa, uma vez eu encontrei com o Digênio lá. Talvez a Sandra estivesse junto. E então, exagerando um pouco, tinha uns 4 andares de povo, entendeu? Gente, eu tirei umas 80, 90 fotos. E a conversa é: você tem que voltar, porque fulano é muito ruim. Então eu tenho uma audiência represada muito grande. Se eu entrar num canal grande,
Entendeu? Tipo Record, SBT. Eu gostaria de fazer no SBT, das 11 a 1 da tarde, que é o meu horário, onde a gente consagrou na Record o debate bola. Debate. Você lembra? Aquilo, pô, e ficava assim com a Globo. Mas eu vou te dizer, você foi um dos primeiros. Luciano era, assim, talvez um pouco, mas você foi um dos primeiros a colocar a mulher em debate, porque até hoje. Atenção, até hoje os debates são todos muito masculinos. É difícil colocar, a não ser a Marília Ruiz, que está lá cada vez melhor. Essa é a melhor jornalista do Brasil. Ela é maravilhosa, ela veio aqui. Aliás, o tanto que ela está ficando... Ela era bonita, nota 6,5. Agora ela está bonita, 9,5. Está melhorando cada dia ela que passa, sexy. né? E o maridão, não vai ficar com raiva de mim, não. Estou elogiando tua mulher. Bom, Fábio, você deu muito espaço para a mulher no jornalismo esportivo. O Luciano do Vale tem muito aqui do crédito, Posso mas fazer você justiça? também. Claro que sim, deve. Isso é caso... É o J. Ávila que sugeriu. Exatamente por causa disso. Colocar a mulher? Aliás, ele colocar a mulher, porque ele sacou que, pô, é muito homem, né? E o jornalista é tudo feio, né? Você já notou, não? Mas dificilmente tem um jornalista esportivo bonito. E aí eu mas... trabalhei com aquela... Renata Fã? Não, com essa eu não trabalhei, não. Nossa, mas tanta moça. Luiz Unterhofen. Mas você colocava para falar, não era aquela coisa da mulher ficar lá só de marionete. Claro. Aliás, Débora... Menezes. Não, Débora, que eu chamo de Déborazinha, também... Aliás, nós vamos jantar hoje ou amanhã. Entendeu? Era a minha colega. O fato porque eu pego muito por esse lado, o jornalismo esportivo, a mulher... Eu abri um monte de porta, não tinha ninguém na época, era difícil. Não podemos deixar de falar na tua vida do Hélio Silima, viu? Que é o cara que mais gosta do teu trabalho. E ele me fez um especial que, pelo amor de Deus, gosto muito dele. A gente trabalhou junto bastante lá na época, na tua época, né? Agora, a mulher no jornalismo esportivo, você acha que ela está com espaço? Você está gostando do que você está vendo? Cada vez mais apresentadoras, narradoras. Marília Ruiz é a melhor do Brasil. Essa aí a gente já falou, fala outra. Não, mas eu sou fã muito dela, viu? Você acha que está sendo... A Luiz Eutenhofen tinha saído na Playboy, porque naquele tempo, sabe como é que é, né? Em casa ficou com problema, que eu tava... toda moça que trabalhava comigo era minha namorada. Eu só tive uma namorada, uma noiva e uma esposa, só. E olha para suportar a pressão, entre aspas, da Luiz Eutenhofen, uma moça... Aliás, eu recebi um recado dela outro dia que ela quer voltar. E eu tô voltando aí, tem um monte de opção, mas não tenho pressa nenhuma. Mas eu cheguei à conclusão lá no Barbacoa, o tanto que o povo gosta do Mirtão. Gosta do Milton. Nossa, mas foi muita... E gente de nível, porque ali, pé de chinelo, era só eu. Você sabe que eu fiquei muito emocionada. Eu estava numa festa da Federação Paulista de Futebol e você foi homenageado. Você foi homenageado... 1.500 pessoas. Pelo Estevão, não foi o Estevão, foi o Eric? Hendrick. Aconteceu ali o seguinte... Olha, eu fiquei muito emocionada. Sabe por quê? Porque é a nova geração que está te emocionando. Não, que tá homenageando você. Não são os antigos. Depois eu posso mandar para você, para a tua produção, aí a imagem. Porque eu recebi mais um troféu. Eu tenho 413 troféus. Que maravilha, que Entendeu? carreira bonita, né, Milton? Não, mas o que eu faço, ninguém faz. Como plantão esportivo que ninguém queria ser, eu realmente consegui. Dali eu pulei pro campo, narrei na TV Jovem Pan, narrei em outro canal aí que eu esqueço, mas eu não era ruim não, tanto é que eu narrava no canal grande. Aliás, eu vou contar um papo aqui. Eu sou o único apresentador de televisão grande que teve 5 programas ao mesmo tempo. Eram 5? Na Record. Ó, Debate Bola, Terceiro Tempo, Escolinha do Professor, acho que Raimundo. Eu fazia também o Golaço da Rede Mulher, hoje Record News. Revelamos muita gente boa ali. E o que o meu amigo Tom Cavalcante está fazendo agora. No meu tempo eu fiz o Roleta Russa. Gente, eu não tinha tempo de ir em casa. Mas você sempre foi um... Não, né? mas dessa vez foi demais. Entretenimento e Esses tudo. meses todos, eu acho que durou 1 ano, 2 anos, sei lá. Só sei que ninguém na história... Até porque os canais, eles encanaram o seguinte... não pode ter o mesmo apresentador na televisão com 2 programas. Eu tinha 5.
Teve uma boa época. Mas E a felicidade que eu tenho é de ter revelado muita gente conforme, assim como o Digênio e o Fernando me revelaram. vocês tinham esse tino pro talento, vocês davam chance. E é o que a gente estava falando. Tem muita gente, você tem gratidão, mas tem gente que tem essa ingratidão. Você sente isso hoje? Gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Mas te decepciona, as pessoas te decepcionaram, principalmente depois que você saiu da TV? Ah, sim. Tem um demônio e uma demônia que realmente eu fiz por eles a mesma coisa que eu fiz por mim. Mas gratidão zero, pelo contrário, vida contra. Quando você estava lá na sua casa quietinho, se recuperando e se curando, você tem muitos amigos, poucos amigos? Ah, muita gente, muita gente. Que bom! Tem gente que fala que não tem, que bom. Mas o que acontece é que eu fiquei recluso por falta absoluta. Tá, aliás, no texto meu para o Johnny Saad, querido amigo, eu escrevi: estou sem condições psicológicas de trabalhar. Exagerando, né? Porque é a maior de todas, a Globo. Você me chamar nessa época, nesses últimos, não 9 meses, uns 6 meses aí para trás, para apresentar o Jornal Nacional, eu não ia aceitar. Entendi. Porque eu não tinha condição. Aliás, esse negócio aí, como é que chama? Depressão. Eu sempre achei coisa de, sabe, frescura. É mimimi, é frescura. Não é. Aqui, ó. Depressão não é frescura. Eu falo as palavras Nice e Lenice 70, 90 vezes por dia. Mas isso tem a ver com a sua esposa. Então essa depressão. Não, a depressão foi por causa dela. Sim. Tá. Tinha nada, forte, dentista, e eu com essa vida louca, porque eu trabalhei demais. Olha, duvido, quer dizer, muitos jornalistas trabalharam tanto, mas mais não. Mas você sabe que todos os jornalistas, eu entrevistei muita gente, craques, Rivelino, o próprio Silvio Luiz que nos deixou. Rivelino, um cara que não tem a fama e o respeito merecido, porque ele foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Sim, mas todos eles que eu entrevistei, o Zé Roberto Guimarães, que acabou de sair daqui, não, mas que humildade, todos eles falam a mesma coisa, que eles se dedicaram à carreira. Eles não tiveram tempo para a família, que foi um preço que se pagou. E a minha Lenice era dentista. Então, mas foi um preço que você pagou e com certeza ela estava lá, ó, firmona. E ela era rica lá na cidade, em Muzambinho. E meu pai morreu, eu tinha 7 ou 8 anos, coisa dura. Tanto vou contar uma coisa. Começamos a namorar escondido, né? Escondido, imagina, no matinê, domingo, na hora que apagava a luz. Aí um dia, o seu Nazir Chame, que era o avô dela, o homem mais rico da região, e a dona Madinha, a esposa dele, o Hélio Magnoni, o Bibi, meu sogro, e a dona Nadi Chame Magnoni, a minha sogra, que está no céu, o Hélio Magnoni, todos que eu citei estão no céu. E aí fizeram uma reunião lá, que a Lenice não podia perder tempo com um sujeito que só pensava em jogar baralho, era verdade. De vez em quando ia nadar, nadava bem até, viu? Nos rios e na piscina. E que não tem futuro nenhum. Uma outra namorada minha, que durou só um mês, a Maura Alves, aliás, manda um abraço para ela, dentista, ela também foi proibida pelo pai. Gostava de dentista, né? Coincidiu. Não, a Lenice estava ainda fazendo vestibular. A Maura Alves é uma excelente pessoa. Ela também, o pai dela, Vitor Alves, deu ordem. Larga desse rapaz, que é jogador de baralho. Né? Pior que eu era mesmo. E o baralho, aproveitar a audiência do teu podcast, o baralho é uma desgraça na vida do cidadão. Aquilo entra no teu cérebro, você só pensa naquilo e fica remoendo, porque você está batendo, você tem 7 opções e tal, de repente cai a carta do adversário, é um tranco no cérebro. Você tem Parem de jogar baralho. Você tem neto, você tem Tenho 2 netas, permita-me, as mais lindas do mundo. Com certeza. Uma mora em Boston, compramos um apartamento lá, ela mora em Boston, a mais velha, entendeu? Mais velha, tem 20 anos, uma coisa mais linda do mundo. A Júlia Beatriz. Tudo é Beatriz em casa. E a B é Maria Beatriz, que é cantora, porque Beatriz é o nome da minha avó. Entendi. Materna. Avó Beatriz. Beatriz quer dizer aquela que dá felicidade. Você acha que hoje tem um momento, nós estamos vivendo um momento propício no sentido de tecnologia, os celulares, como é que você vê até o jornalismo e tudo que a gente está vivendo agora dentro da tecnologia, inteligência artificial, tudo isso que é oferecido. Você sabe que eu não entendi até hoje a tal inteligência artificial e não quero entender.
Não. Não. Agora, vou dizer algo para você. Você não gosta de celular? Não, eu tenho 2 celulares congestionados e tal. Mas é o seguinte, é ignorância minha, mas esse troço IA aí, não curto. Eu tô só chateado porque eu não tenho X. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então tem coisas, por exemplo, críticas da internet. Você gosta? Você lida bem com crítica? Porque olha. Eu já fui muito criticado, mas a maior parte eu fui elogiado. Não tem ninguém que faz programa esportivo de rádio. Eu fazia na Rádio Bandeirantes, das 9 da manhã às 3 da tarde, quer dizer, com o pé no acelerador. E lá no Barbacoa, que eu estava te contando, a turma falava, você tem que voltar, domingo de manhã sem você, não tem graça. E ficam criticando o colega que faz, né? Nada contra, ele é um bom cara, gosto muito dele. Mas é difícil me substituir. E na televisão, eu nunca fui bonito, né? Mas eu fiz muito sucesso na televisão. Mas a televisão não precisa ser bonito. Eu fiz Bandeirantes, eu fiz o Golaço da Rede Mulher, fiz Record, entendeu? Foi um negócio muito... Porque tinha uma lenda nessa época que você pegou que jornalista de rádio nunca vai saber fazer televisão. Mas aí você já provou, já muito... Eu quero saber o seguinte, jornalismo esportivo hoje, o jornalismo esportivo que você fazia antes, faz uma comparação para mim. Piorou. Mas realmente piorou, vai. Vamos falar o português sério. Mas também porque os jornalistas de hoje não têm aqueles fantásticos times do Botafogo, do Santos, da seleção brasileira. Tá faltando futebol para eles? Tá faltando futebol para o cara desenvolver. Porque assim não se revela. Porque agora no futebol, você tem os meninos que começam e tal, Robinho, etc. Lá eu gravei para a TV agora 1h30 outro dia, contando um pouco da vida do Robinho, que eu chamava de Robson Arantes do Nascimento. É o maior elogio que você pode fazer. E ele, infelizmente, pisou na bola e tal, um pecado. E eu chamava ele na Jovem Pan de o meu filho preto, maior carinho. Mas ele... Faltam ídolos para nós? Totalmente bem, não temos... Neymar. O Neymar também, olha, quem sou eu? Ele virou esse gênio porque nasceu com isso, mas o que eu apoiei esse rapaz, mas ele mascarou. Ele é uma figura, você vê que no terceiro tempo das noites de domingo, um grande sucesso também da Band, eu tive umas 5, 6 vezes intervalos comerciais só com ele, só com o Neymar. De vários produtos, porque a publicidade é um referencial do sucesso do profissional, entendeu? Com certeza. E hoje ele não tem nada. E ele tem uma imagem de um sujeito chato. Mas está faltando ídolos para os nossos jovens. Por exemplo, essa nova seleção, nós falamos do Hendrick, tem o Estevão, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Estevão com 9 anos de idade. Eu gostei de você falar Estevão, porque eu estou insistindo em chamá-lo de Estevão. Estevão, mas ele não. Estavam falando Messinho, agora virou Estevão? Falam que tem gente aí. Mauro Betting, que é meu inimigo visceral. Nós somos tão inimigos que a gente pode até casar se tivesse uma mulher no meio. Ele fala Estevão. Não, mas ele é palmeirense e roxo. Como é que ele fala isso? Estevão é nome de Beck, Butinuto. Não, mas... Mauro Betti é outra figura sensacional. Desses novos ídolos que tem aí. Mas eu vi o que ele tá... Ele tem uma fábrica de peruca. Para com isso. Vamos mudar de assunto. Ele tem fábrica de peruca. Pode parar. E na verdade o Mauro Betti é corintiano. É mentira. Não. Imagina, palmeirense e roxo. Ele e meu irmão Paulo Vinhas, os dois são... Precisa se agarrar de tão palmeirense. Sandra Miesa, que está aqui assistindo, palmeirense. Infelizmente. Outra paixão sua, aliás, vou te dizer uma coisa. Eu estava assistindo o velório do Pelé. Me incomodou poucas pessoas irem. Me incomodou aquilo. Você acha que a gente não respeita os nossos ídolos? O que eu falo do Digênio é a mesma coisa do Pelé na minha vida. E meu pai morreu, criado por uma avó, pela minha mãe, tadinha, Carmen, e pela minha tia Antônia Carlos Fernandes, uma santa. E a gente estava de férias, eu, minha mulher e os 3 meninos, lá em Muzambinho, na República Federativa do Muzambinho. E aí, te vê na televisão, toda vez que tem uma grande pessoa, uma pessoa importante no seu segmento, no hospital, o próprio hospital ele dá uma maneirada na gravidade. Não que seja antiético, porque eles não podem falar, fulano não tem jeito, vai morrer. Não é assim. Mas por sensibilidade, por
ouvir aquelas informações, que era mais ou menos a metade, eu falei para os moleques, vamos embora. Nós estamos num apartamento muito grande lá no Guarujá, nós estávamos em Guaxupé. Isso quando o Pelé morreu? É. Aí eu falei para eles, junta as trouxas aí e vamos lá pro apartamento do Guarujá, porque o Pelé morreu. Eles estão, entre aspas, um popular, encebando no noticiário. Isso com todas as pessoas importantes no mundo. Vamos embora. E fomos. Chegamos lá 8 da noite, qualquer coisa parecida, lá pelas 6 da manhã veio a notícia. Aí a gente foi para lá. Mas foram poucos que foram. Não foi nem um jogador, entendeu? Não foi até uma pessoa que recebeu o dinheiro do Pelé. Então, você acha que as pessoas são ingratas e o brasileiro, principalmente, eles não cultuam os seus ídolos? Não. O brasileiro é apaixonado pelos ídolos no meu negócio de futebol, entendeu? Mas o Pelé, o que aconteceu lá, uma coisa interessante e triste depois, que quando eu cheguei, tinha 3 grupos de jogadores e jornalistas, e eu fiquei no grupo de ex-jogadores do Santos, que eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. E eu fiquei lá com o Mané Maria, com o Edu, ponto esquerda maravilhoso, e o Pelé falava que era filho dele, Jonas Eduardo Américo, e eu brinco muito com o Edu, porque ele nasceu no dia 6 de agosto, eu também. Então que ele, no dia 5, dia 4 de janeiro, de agosto, ele estava para nascer, mas ele, com a canhota mágica dele, lembra? Ele cutucou a barriga da mãe e falou, não, eu quero nascer no dia do Milton Neves, dia 6. Ele gosta demais dele, então estou ali. Ao lado de grandes jornalistas, grandes ex-jogadores e tal. De repente chegou o Edinho Arantes do Nascimento. Ele vai lá e ficou assim, me viu. Você faz um favor para mim? Eu falei, o que, Edinho? Você me ajuda a estender a bandeira do Santos no corpo do meu pai? Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a bandeira do Brasil também. Nossa, suprema honra, porque eu devo obrigação para ele. Como eu falo de gênio, eu falo do Pelé, os dois que me encaminharam na vida. Que lindo. E aí, uma pessoa absolutamente, para dizer outra coisa, infeliz, escreveu que eu fui lá para aparecer em cima do cadáver do Pelé. Nossa. Ô, gente, como é que a pessoa tem a coragem, mau caratismo, de entrar no cérebro de uma pessoa ou no coração de uma pessoa e lendo o que realmente... Eu choro de emoção, como aconteceu agora. E aquele dia eu chorei, vendo o Pelé deitado ali, eu chorei. Mas chorei por amor, por saudade, por gratidão que esse homem me fez na vida. E acharam que você queria aparecer. Não, um só. Uma pessoa infeliz, de mal com a vida. Entendeu? Que eu fui lá aparecer em cima do cadáver do Pelé. Paixão da minha vida, como falei 1000 vezes aqui, João Carlos de Gênio, eu falo Edson Arantes do Nascimento. Que lindo, que lindo. Entendeu? Aliás, eu sou um vendedor de passados, o que eu tenho de jogador no que fim levou. É verdade. Do meu portal de memória. Lindo isso, eu sou um vendedor do passado. Aliás, você me colocou lá. Que fim levou a Silvia Vinhas? Tá aqui. E você de biquíni. Eu nada, não vem que não tem. Topless, lá Eu não tenho nenhuma foto minha de biquíni, não vem que não de tem. De topless até. É ruim, hein? Você tá novinha também, viu? Eu achava que você tava um pouco mais além como eu. Você acha que ia encontrar uma matrona aqui? Tá tudo em ordem. Não, você tá com cara de 41. Ai, obrigada. Muito obrigada. Sério. O que o futebol e o esporte em geral ajudaram a moldar a sua visão de vida? Nossa Senhora, tudo. E no começo, coitada da minha tia Antônia, você fica escutando rádio muito tempo, tem que estudar mais. Madrinha, mas é o que eu gosto, é isso. E para comprar um rádio, ela foi lá nas lojas Mazzilli, já morreu o dono, parente do Ranieri Mazzilli, que faz parte da história da República Federativa do Brasil em Brasília, entendeu? Como político. Então, repita a pergunta. O que o futebol, né, me fez tudo, te fez pensar? Porque você que sempre lidou com futebol. Eu devia ter trazido o radinho que eu tenho até hoje. Ela foi na Pernambucana, não, nas lojas Mazzilli, e comprou
25 prestações, o radinho deve ter sido o quê? R$ 12 por mês e tal, mas ela não tinha, tadinha. Esse rádio me formou. E quem oficializou a minha carreira de jornalista foi o Objetivo do Digênio. E aí, eu ouvia jogo antes desse radinho, eu ia na casa do Luiz João, da empresa de eletricidade lá, e tinha jogo do Santos no Peru, nunca vou esquecer, 2 da madrugada, eu e ele ouvindo o Santos jogando 1h30 da madrugada, e aí eu ficava vibrando ali no rádio, eu procurava, na casa do João Mula, porque lá em Moçambique tudo apelido, né? João Batista Benetti, do Rui Cabeludo, do Serrote. Então eu ia na casa dos amigos para ouvir o jogo do Santos, porque na minha casa não tinha rádio. O Milton, mas Tinha um rádio gaiola maravilhoso do meu avô, da minha avó Beatriz, mas tinha estragado. E ninguém conseguia consertar, era muito antigo. De tudo que você viu esse tempo todo no esporte, você foi aprendendo muita coisa, você foi narrando muita coisa. Qual foi a transformação que o Milton teve? O que te ensinou tudo isso? Ter mais paciência, ter mais calma. Porque quanto mais Deus me ajudava, e é inacreditável o que Deus me deu. Pelo menos da minha origem, lá de Minas Gerais. Aí eu baixei a bola, né? Eu falo o nome de Jesus e Deus, Lenice. Inice, e a minha mãe, minha tia, minhas avós. Tem uma de Varginha também, a Voisolina, que está no céu. Eu tenho, como todo mundo, eu tenho defeitos. Mas eu sou um cidadão grato. Eu não esqueço de quem me ajudou. Por isso que eu falo tanto aí do Pelé, que eu falo tanto... O Pelé me ajudou indiretamente, né? Do Digênio. E eu falava Vou voltar a falar. E você fala sempre. Eu falo dele e falo o seguinte, olha, esse João Carlos Digênio literalmente era um gênio. Porque, repito, na audiência rotativa do teu podcast, ele sacou que era uma bagunça esse negócio de cursinho, porque ele deve ter feito cursinho, né? Um médico genial. E ele organizou tudo. Porque vários cantos aí eram montados, improviso e tal, para botar 4, 5, 6, 7 alunos. Entendeu? Mal tinha luz. Eu lembro de um rapaz falando que a luz acabava, era uma tragédia. Mas, enfim, ele organizou. Eu não estou exagerando, eu estou falando de 2 ícones brasileiros de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento no esporte e João Carlos Digênio na educação. E na transformação que vocês fizeram. 2 caras que realmente não podiam, eles tinham que estar aqui ainda, há 200 mil anos. E para complementar isso daí, na minha opinião, seria, no caso, você e o Luciano do Vale, que transformaram a forma de se fazer TV. Não, eu no rádio. Então, televisão foi Luciano do Vale, o Pelé da narração. Nunca teve... Digênio na educação, Pelé na televisão. E o Luciano do Vale com o microfone no estádio. Isso. E ele eu lembro dele, porque eu ficava corujando, né, no rádio, na casa dos amigos lá. E ele foi um locutor mais ou menos, uma das rádios de São Paulo, não sei se é a Rádio Nacional, que hoje é da Globo. Ele era um locutor que veio do interior. Agora, você pode me informar. Da mesma forma que o J. Ávila e o Johnny Saad me colocaram na televisão, queria saber quem é que botou o Luciano na televisão. Porque ele é disparado o maior narrador da história do futebol pela televisão de todos os tempos e no mundo. Você falava, maior gol do país. Bonitinho. Maior gol da TV. O Milton, a gente já tá... E ele chegava, aquele jeitão nele, né? Ele falava, muito obrigado, escutei ontem. Ele também era bem agradecido. E sabe uma coisa que eu coloco como característica comum desses craques, desses gênios que a gente está falando? Humildade. Você se considera dentro desse patamar ou não? Não, eu sou muito humilde no que eu faço. Apesar que pode ser contradição, porque como apresentador esportivo... Televisão eu tiro um bom 7, entendeu? Mas rádio... 9,99999. Porque aliás, o que eu muito ouvi ao longo dessas décadas, a coisa que eu mais gosto é entrevistar jogador velho, entendeu?
Aí conversa vai, conversa vem, vários falaram assim, mas peraí, você tá sabendo de coisa de mim que eu não sabia. Aconteceu isso mesmo comigo? Eu decorava, eu pegava a Gazeta Esportiva de Vonaldo Vieira Nadinho, do Banco Real, que não existe mais, e ele também faleceu. Eu pegava a Gazeta Esportiva e decorava as escalações. Mesmo de Jabaquara, Portuguesa Santista. Eu torcia também pro Jabaquara, Portuguesa Santista, porque eram de Santos. Entendeu? Agora, uma coisa que você fazia, só pra gente encerrar, nós estamos chegando no final. Uma coisa que ele fazia, gente, era durante essa bagunça de falar rápido, né? Ele fala muito rápido. Ele, por exemplo, falava assim, a Silvia Vinha, São Paulino, Luciano do Vale, corintiano. Luciano do Vale chegava... Eu mudo o time da turma. Eu não posso ir. Eu não posso ir pro estádio que os caras me matam. Então, o Mauro Betti... colocava time onde não tinha. O Mauro Betti, fanático torcedor do Corinthians. A nossa gloriosa Marília Ruiz, mas doente pelo São Paulo. Imagina! Tanto é que ela tem... roxa. Nada. Ela tem 2 filhos. Uma chama Raí. Mentira. E o outro chama-se Desorde, um lateral de lá de trás, campeão do mundo 58. Não. Ela mudou. Mudou, né? A gente tá disfarçando, né? Ô, Milton, tem alguma coisa que você queira falar para encerrar aqui? Sei lá, dar um conselho pro jornalista que está começando hoje? Quem sabe? É difícil ter um novo Milton Neves, mas o que precisa? É difícil mesmo. É difícil. Entendeu? Mas, eu vou voltar, viu? Porque eu repito que eu tô com uma demanda aí represada que eu vou dizer uma coisa pra você. Tá criando forças. Eu podia ter... Se eu faço uma... Nossa Senhora. Principalmente domingo, entendeu? Mas o que eu quero saudar, o encerramento aqui, a Sandra Miessa de Gênio, a esposa do cara que tanto me ajudou na vida, ele que me deu o primeiro empurrão, através de Fernando Luiz Vieira de Mello, na Jovem Pan. Tem que acreditar no taco. Não adianta você ser um coadjuvante. Eu, por exemplo, guardado as proporções, eu tentei jogar bola como todo moleque. Eu tenho uma foto que eu tô todo... Vou te mandar a foto, você põe na matéria. Eu todo pancudo assim, sabe? Mas não jogava nada. Mas nada. E era back central. Grandão. Eu sou hiperbólico. Seguramente eu fui o pior sujeito da terra que tentou jogar futebol. Não, futebol não, qualquer esporte. Só fui bom de sinuca e nadar. Eu era o John Weissmiller de Muzambinho, a turma brincava. Para os mais jovens, John Weissmiller fazia filmes do Tarzan. E qual é o conselho que você dá, então, para alguém que queira seguir? Dedicar. Tá. Não fazer fofoca, não ter inveja. O invejoso é o mau hálito da alma. O invejoso, muitas vezes, ele não quer ter o que você tem. O importante é que você não tenha. A inveja é uma desgraça no planeta, em tudo quanto é país, de ontem, de hoje e de amanhã. A inveja é o mau hálito da alma, isso é coisa de mau caráter. Então tem que estudar, tem que se determinar e se inspirar em vocês, inspirar nessas pessoas que já deixaram aí um bom caminho aberto, né? Então, é só se inspirar, não é isso? E agora eu dei uma entrevista aí, não sei para quem, em que se falou sobre Santos e Milan, decisão do Mundial de Clube 63. Tinha 12 anos. Aí o Santos foi em San Siro, tomou uma sapecada lá de 4-2. Aí o Mário Moraes, maravilhoso, da Rádio e TV Tupi, não tem mais jeito. Porque o time era bom demais. Guedes, Davi, Trebe, Maldini, Pelagalha e Trapattoni, Mora, Lodete, Mazola, Diana Rivera e Amarildo. Esse time, aí veio o Maracanã. E o Santos tinha que virar. Perdemos lá em San Siro. Aí choveu. No intervalo do jogo, na rádio, é arrepiante, na Rádio Bandeirantes, Mauro Bezerra Pinheiro, comentarista tricolor das Laranjeiras, lá do Rio de Janeiro, trabalhou com o Fiore Gilhote 2000 anos, aí exagerando um pouquinho. Começou a chuva e falou, eu fiquei com essa expectativa, que o Santos era tudo da minha vida. Aí ele falou, parece que tá ameaçando chover. Aí eu, não sei se foi o Roberto Silva, o repórter lá embaixo, não, já tá pingando aqui. Isso aí pode ser o Pelé do Santos, porque o Pelé não jogou, ele estava machucado. A chuva pode ser tudo pro Santos, porque o Pepe chuta forte demais. Ele deu 2 cacetadas da intermediária, o Guedes não viu a cor da bola. E eu era doente, né? Eu decorava tudo.
Até o meu querido e amado Corinthians. Aliás, como diz o Neto, né, quando eu conto história, né, do Corinthians, porque o Neto é professor de português, meu grande amigo. Tenho honra de tê-lo indicado para a TV Record, entendeu? Ele fala, Milton Neves, para de falar mal do Corinthians. Se não fosse o Corinthians, você não era nada na vida. Pior que é mesmo. Mas esse time aí eu não vou esquecer, porque era inimigo. Guedes, Davi, Treve, Maldini, Pelagale, Trapatone, Mora, Lodete, Mazola, Diana Rivera e Amarildo. 2 brasileiros. Mazola e ele, Amarildo. Aliás, eu quero aproveitar a tua audiência. Estou na CBF. É uma questão de criar vergonha na cara. O Amarildo Tavares, ele está no hospital do Rio de Janeiro. Está em uma difícil recuperação pela idade dele. O senhor da CBF, ele entrou no lugar de um tal Pelé, na Copa de 62, e arrebentou como se fosse um Pelé. Ele merece ter um tratamento digno, como qualquer ex-funcionário de rádio, jornal, televisão e tal. O Johnny Saad é assim, ele ajuda até ex-funcionário. E aí, o cara tá abandonado lá no Rio. Ele era chamado de O Possesso, Armando Nogueira que bolou isso. E ele era riliento, como a gente fala lá na minha terra. Ele estava contra o Santos de tudo quanto é jeito. Mas perdeu. Amarildo Tavares. Aí o recado. O Morgado. Milton, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui. Mas Obrigada por tudo. Não vou ganhar nem um bonequinho de lembrança? Vamos ver aqui, deve ter aqui um bonequinho. Tem um Tô bonequinho? brincando, A gente vai dar um bonequinho. brincando. Obrigada, viu? Tô vendo que você é muito da família. Obrigada, viu? Você nos representa. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.